Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, meu nome é Lívia e neste primeiro episódio eu tive o prazer de conversar com a cantora e compositora cristã Raquel Novaes. Falamos sobre vida devocional, relacionamento com Deus, rotina e muitas indicações de excelentes livros. A lista deles estará disponível no site esteeaquele.com. Aproveite essa conversa que me edificou demais e espero que seja assim com você também. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast, que tem a sua estreia mais que especial com uma convidada que alegra muito meu coração tê-la nessa conversa. Eu quero apresentar um pouquinho dela, porque ela é esposa do Marcelo, que aliás forma uma dupla perfeita. Ela é mãe da Bia, uma moça cada vez mais linda, mãe também do Samuel, mais conhecido como Samuca, mora com sua família em uma das cidades mais lindas do litoral paulista, de onde tenho boas lembranças. O nome é Ubatuba. Lá ela congrega e serve na Igreja Comunidade da Graça de Ubatuba. Ela é dona de uma voz linda e preciosa, que é indiscutivelmente um dom de Deus. Compositora, uma pianista que não só toca, ela flui no piano. Amo quando ela toca. Suas canções são marcadas por terem letras centradas no Evangelho. Isso é muito precioso. E sem dúvida, o principal ponto do seu currículo é que ela é uma discípula de Jesus, uma serva do Deus vivo. Este é o nosso primeiro episódio e também o primeiro podcast que ela grava na vida, o que deixa isso ainda mais especial. Uma amiga de longe, mas muito querida ao meu coração. Eu tenho a honra de gravar esse primeiro episódio com Raquel Novaes. Oi, Raquel! Que lindo, gostei dessa apresentação. Tô me sentindo mais à vontade agora. Primeira vez sua, primeira vez minha. E tô feliz, muito feliz. Obrigada pelo convite, Lívia. Como a gente estava conversando agora há pouco, eu tenho um carinho muito especial por você, pela sua família, pelas crianças, né? Pelo ministério que Deus colocou na vida de vocês e seus pais. Uma admiração pela mulher que você é, a forma como você serve ao Senhor, como você escreve coisas lindas, e como você busca de forma incessante conhecer, amar e servir a Jesus. Isso inspira a minha vida. Então eu tô aqui muito feliz. E olá para todo mundo, né, que tá ouvindo aí, que Deus possa usar esse momento, esse bate-papo para edificar também o seu coração. Ah, que bom, Raquel, muito obrigada pelas palavras. A recíproca acho que não só é verdadeira, como é duplicada. Não à toa você foi uma convidada assim tão especial pra mim, porque a sua vida me inspira, na verdade, me inspira mesmo. Eu ouço as pessoas falarem isso, é algo que eu vejo na sua vida, que é uma simplicidade profunda, né? Uma coisa que eu esqueci de citar na sua pequena apresentação é que desde que começou, nós estamos no ano de 2020, gente, quem está ouvindo aí no futuro, de repente, a gente não sabe onde esse episódio vai parar, mas você começou com o seu esposo, né, fazer lives no Instagram e no Facebook também, louvando a Deus, como vocês são, como vocês ministram, né, com toda essa experiência na vida de vocês, mas muitas pessoas vêm testemunhando isso, né, que nessas lives que agora acontecem todas as segundas-feiras, tem dia oficial. Espero que quando passar esse período vocês continuem fazendo isso. Eu sei que é um desafio, né?
de tempo. Muita gente está falando isso. Quando acabar a pandemia, não para, não para. Vamos ver. Por favor. Tem sido muito especial porque nesse tempo em que muitas pessoas, nós temos sido privados às vezes do culto público, né? Eu confesso que muitas vezes nas lives de vocês foi aquele momento de louvor como se eu estivesse na igreja, né? De entrega mesmo ao Senhor. Então, eu sempre ouço as pessoas falando isso e foi algo que eu sempre vi na sua vida. Essa simplicidade profunda. Parecem duas coisas contraditórias, mas não é, né? É o que você é o que você é em Cristo. Então, não à toa eu te convidei para falar um pouco sobre a sua vida com Deus, que é algo que parece simples, mas é real, que não é fácil, né? A vida devocional, que é não só aquele tempo que você tem no dia a dia com Deus, né? De leitura da palavra, uma leitura de livros, que é o que a gente vai falar também, oração, mas o seu relacionamento com Deus, né? Eu tenho conversado com muitas mulheres e a gente tem avaliado quanto muitas vezes a nossa vida fica desengajada, né? A gente vai aos cultos aos domingos, a gente está nas nossas igrejas, mas chega segunda-feira parece que sumiu tudo. E quão é importante nós nutrirmos um relacionamento diário com o Senhor, né? Então o tema do nosso podcast de hoje é vida devocional e livros também. Eu quero falar como a leitura nos auxilia nesse alimentar do nosso relacionamento com Deus, com a palavra de Deus. E eu queria começar te perguntando, querendo que você falasse sobre como você enxerga isso, né? Não só quando você ministra, que é o que você é. Queria que você falasse sobre isso. Porque às vezes as pessoas falam, como que você faz isso? Não tem como explicar, né? É o que você é. E também sobre a importância para você dessa vida devocional. Como que é a sua rotina, assim? Você tem um tempo em especial que você dedica a ter sozinha com Deus? Como que funciona o seu dia a dia nesse relacionamento com Deus? Bom, eu sou aquela mulher que está sempre esperando que dia que eu vou ter mais tempo. Não sei se é assim. Sim. Acho que toda mulher, quando que eu vou ter mais tempo para me dedicar mais à vida devocional, né? Mas é uma coisa que eu tenho muito prazer, de sentar e ler, sabe? De sentar e ficar assim, no tete a tete. E ali, é claro que a gente tem isso durante todo o dia, né? Você tá no chuveiro, você tá na pia, pilotando o fogão, eu tenho esse costume, acredito que você também, né, Lívia, de estar toda hora comentando alguma coisa com Deus, mas eu tenho muito prazer em sentar, abrir a minha Bíblia, ou abrir um livro, ou abrir os dois, porque agora eu estou numa fase de ler os dois juntos, e ficar ali. O Marcelo, ele costuma falar que eu falo assim, que eu gosto de me afundar, é o termo que eu uso, né? Não, agora eu vou me afundar, é tipo assim, eu tô entrando no meu quarto, vocês me dão licença, né? Mas, Lívia, como a pandemia deu uma bagunçada nisso pra mim? Sim. Porque antes até, né, um pouquinho antes de entrar a pandemia, as crianças iam para a escola os dois na parte da manhã, e era quando eu mais conseguia, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas como é difícil, como que fica tanto tempo? A Bíblia é assim, você começa, e se você começar, aí é difícil parar, não é? Exatamente. É uma coisa tão boa que é difícil você parar, você vai ficar 1, 2, às vezes 3 horas ali, né? Sim. E normalmente a gente não tem tanto tempo assim. Mas quando as crianças estavam indo de manhã para a escola, eu estava conseguindo ter mais tempo. Então eu estava muito feliz. Aí entrou a pandemia. E agora eu tô assim, o Samuca, ele tá fazendo aula online, a Bia é já mais responsável, a gente não precisa ficar em cima, mas o Samuel tem que ficar em cima praticamente o tempo inteiro, né? Volta lá, senta lá, já fez. Então isso deu uma bagunçada, mas eu tenho tentado vir na parte da tarde, resolvendo um monte de outras coisas, mas tenho tentado nutrir isso, porque eu sinto que a gente que está sempre ministrando, se a gente não está sempre se alimentando, parece que você começa a ter uma alma meio seca, sabe? Sim. E aí é como se você estivesse ministrando sempre as mesmas coisas. Isso até abrindo um parêntese, né? Na minha vida, na vida de quem trabalha com música, ou mesmo até pastores, eu não sei se pode ser parecido,
você que está sempre viajando, as pessoas têm expectativa de ouvir determinadas músicas, né? Sim. Aquela que tocou fulano, aquela que não sei o quê. Então você vai, muitas vezes você já tem uma lista pronta de músicas que as pessoas querem ouvir, tem essa expectativa, e faz parte disso, né? De você acaba tendo que cantar, muitas vezes, as mesmas canções. Sim. E às vezes os textos que você usa são os mesmos, e às vezes até as orações. Então, sabe quando você começa a ministrar em cima de uma mesma coisa, mas a vida com Deus, ela é algo que precisa ser renovado dia a dia, né? Então eu tenho buscado, eu ainda não tenho, assim, eu não me orgulho ainda da minha vida devocional, infelizmente. Mas eu fico pensando, eu quero, sonho com um dia que eu vou ter, assim, eu vou poder falar com muita convicção, fico tanto tempo, sabe? Nunca falho, porque ainda não é verdade isso pra mim. Às vezes eu falho durante a semana, né? Às vezes eu não consigo ter todos os dias seguidos. Mas eu sei que o quanto é importante isso, e eu tenho tentado, batalhado aqui. Mesmo tendo prazer, é difícil, né? Exatamente. E assim, eu acho que uma coisa que você falou é importante, talvez as pessoas tenham essa visão de que, de repente, alguém que é uma referência, né? Alguém que ministra o louvor, uma pessoa que tá vivendo sempre naquele auge, né? Do seu tempo com Deus, da sua espiritualidade, enfim. E acho que foi muito importante você falar isso, Raquel, até porque a gente tem fases da vida diferentes, né? Eu costumo falar, quando você tem, por exemplo, filhos pequenos, você tem determinado tempo, ou nenhum tempo, na verdade, né? Quando eles vão crescendo, tem outras demandas, casamento, trabalho, compromissos das fases da vida, né? E eu costumo falar assim, que é o que você disse, eu também não tenho esse orgulho, mas a gente tá no processo, né? A gente tem o desejo no coração de se relacionar cada vez mais com Deus e de entender que disso depende a nossa vida. Mas eu costumo falar que não é o tempo, mas é a prioridade, né? É o que vem primeiro, né? Então, você percebe que essa, na verdade, é a mensagem do Evangelho sempre, né? Jesus falando, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E talvez seja essa a nossa luta, né? Porque existem muitas coisas urgentes o tempo todo, né? Então você precisa socorrer, você precisa correr, mas a gente tem dificuldade de fazer primeiro, muitas vezes, né? Porque você pode fazer o primeiro sendo 15 minutos. Né? E não ser de repente 1 hora, mas o difícil muitas vezes é nós escolhermos primeiro, né? Ou nós nos prepararmos para isso, e quanto isso afeta a nossa vida, mas ao mesmo tempo é importante respeitar isso, as fases de vida, e não colocar aquelas referências, né, inalcançáveis. Então existe, nossa, eu queria ser aquela pessoa que acorda de madrugada e fica 2 horas orando, buscando a Deus, né? E aí você fica com essa meta tão inalcançável que você nunca tem um tempo com Deus, seja até lavando a louça, né? Você sempre tá com o pensamento em outro lugar, ao invés da gente exercitar o nosso coração a sempre estar conectadas com o Senhor, né? É isso mesmo. Uma vez eu li, inclusive até separei esse livro aqui, você com certeza você já leu, A Celebração da Disciplina. Sim, sim. E o Richard Foster cita o irmão Lourenço. E quando ele fala do irmão Lourenço, ele fala de um livro chamado A Prática da Presença de Deus. E eu fiquei tão interessada que eu fui atrás do livro do irmão Lourenço. Legal. E lá, não sei se você já ouviu essa história, ele é um monge que quis se dedicar à vida espiritual. Então ele tinha expectativas de que quando ele chegasse ali no mosteiro, ele ia ter horas e horas adorando, orando, rezando, sei lá o que ele ia ficar ali na contemplação. E quando ele chegou, ele foi encaminhado para a cozinha e ele ia descascar a batata. E ele diz que surgiu uma certa revolta, mas eu vim aqui para me dedicar à oração e não sei o quê. Mas ele percebeu que ali, enquanto ele estava descascando batata, ele conseguiu desenvolver um super relacionamento com Deus. E aí ele vai trazendo para essa ideia de viver na prática da presença de Deus, né? A gente tem sim momentos que a gente vai poder separar, seja 15 minutos, seja 1 hora, seja 2, seja 5 minutos, né? Mas você pode estar o tempo inteiro praticando a presença de Deus, né? Em comunhão mesmo. Então, tenho tentado viver dessa forma. Amém. Não, e é isso mesmo, assim, a proposta desse podcast, cujo título vai ser Este Dia e Aquele Dia,
que é uma frase do Lutero, né, que diz: há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia, né? É que este dia é o dia que o Senhor fez, né? Com todas as tarefas cotidianas e mais simples que a gente tem mesmo, a rotina traz isso, né? Coisas muito simples, se você é dona de casa, você vai lavar o seu banheiro, vai lavar a sua louça, vai lavar a roupa, né? Se você é um profissional, você vai pro seu trabalho, enfim, filhos e estudantes, cada um nas suas atividades cotidianas. E o quanto é necessário, a gente já vai começar. É claro que os livros já vão entrando, né, na conversa. Então a gente já vai aproveitando. Você citou 2 aí. Tem um livro que é muito precioso pra mim, que quando eu li, ele despertou. Eu acho que até o Celebrando a Disciplina é um pouco sobre isso também, mas é um livro que chama Vislumbres da Graça. Já ouviu falar desse livro? Não, mas já tô anotando aqui, ó. Anota. E eu vou mandar pra você. Até quero comentar aqui nesse episódio que eu te enviei um livro, ele vai chegar, porque os correios estão com dificuldade. É um livro muito especial. Eu vou deixar aqui já gravado, que eu quero gravar um episódio com a autora dele também, que é a Vanessa Belmonte. E esse livro que eu tô mandando pra você, O Lugar da Espera na Vida Cristã. O Vislumbres da Graça e esse livro, O Lugar da Espera na Vida Cristã, foram livros que me despertaram para essa visão mesmo, que a gente precisa, um óculos, né? Da graça de Deus no cotidiano. Não só nas tarefas cotidianas, mas até naquilo que dá errado, né, Raquel? Porque assim, por exemplo, você é mãe e você lida com seus filhos diariamente. Casamento, família, enfim, você que tá ouvindo e é filha ou filho, né? Cada um no seu papel. Nós nos relacionamos com as pessoas. E pessoas pecadoras como nós. E muitas vezes a gente acha que Deus não está nessas situações de conflito, porque pecado gera conflito, né? Dificuldades com os filhos, dificuldades às vezes com o esposo e tal. Mas esses livros me trouxeram uma visão do quanto a gente precisa ver, muitas vezes, nas frustrações, nos conflitos, oportunidades de enxergar a graça de Deus, de estender a graça de Deus, e de repente, realmente, com esse treino, o coração já tá mais viciado em levar tudo para esse lado, né? Do propósito de Deus em cada situação. Então, como é importante, assim, a gente às vezes lê alguns livros, né, que realmente marcam e que te deixam, que te ensinam algo que você leva, né? Quais livros, assim, você acha que são esses na sua vida? Você consegue citar alguns? Olha, eu tô lembrando de um aqui que eu não tenho ele nas minhas mãos, porque eu li emprestado, mas mesmo emprestado fez um bom trabalho no meu coração. Chama Vida Simples, Vida Plena, da Ann Voskamp. Você já leu esse? Não, esse não. Vou anotar, Menina, depois eu vou anotar. Anota. Essa mulher, eu até fui procurar essa mulher no Instagram e ver, ela é lindo o testemunho dela. É uma americana, esposa de fazendeiro, o marido dela nem é americano, se não me engano, mas assim, 6 filhos, criando os filhos na fazenda, sendo a professora dos filhos, inclusive, e ela tem um trauma de infância, ela viu a irmã sendo atropelada, e ela fala de como aquilo traumatizou toda a família, mesmo sendo cristãos e tudo mais, e aí ela descobre na gratidão a cura para todos os problemas da vida dela, né? E ela vai estudar a fundo a questão da gratidão e coloca, o livro é praticamente sobre isso, sobre Eucaristel, ações de graças e o quanto é possível experimentar a graça por meio da ação de graça. Olha que interessante. E diz que um dos derivados de Eucaristel é caris, que seria a graça, e alegria também é um dos derivados dessa palavra. Então é tão bonito, ela vai mostrando como o coração dela foi sendo mudado a partir do momento que ela colocou os olhos na gratidão. E ela fez uma listinha, ela se desafiou a colocar 1000 itens que ela agradecia. Então todo dia de manhã ela passava o café e vinha aquele, né, aroma suave do café, ela ia lá, colocava assim, por esse aroma do café da tal. E o passarinho que cantou e colocava na lista. E várias coisas simples, tem a ver com o que você está falando, né? Sim. As coisas simples do dia a dia, e ela vê gratidão tudo aquilo e como ela foi curada e a vida toda transformada. Então esse foi um livro maravilhoso. Sim. Mas eu poderia citar um monte. Eu acho que um livro que todo cristão deveria ler, e eu já li mais de uma vez, é Celebração da Disciplina. Uhum. Eu acho que se a gente conseguisse, Lívia, viver o que ele coloca naquele livro ali, eu acho que a gente ia fazer um bom rebuliço na Terra, sabe? Sim, sim.
Porque ele fala da simplicidade, ele fala da mordomia, do serviço, aí ele fala das disciplinas espirituais e das coletivas, ele fala da submissão mútua. Como chamou minha atenção esse capítulo, que é uma disciplina espiritual, submissão. Eu nunca tinha visto a submissão como uma disciplina. Para mim abriu assim os horizontes, é aquela coisa de que você se sujeitar ao outro é você abrir mão de querer fazer tudo do seu próprio jeito. A gente é assim, a gente acha que a gente sabe fazer e o nosso jeito é melhor. E quando você se dispõe a se submeter, você está dando espaço para o outro, né? Então, se todo mundo fizesse isso, pensa na vida de igreja, na vida familiar, né? Então, eu acho, sem contar o que ele fala sobre adoração, que para mim é uma das maiores definições de adoração, está nesse livro, né? Enfim, é maravilhoso. Atualmente, eu tenho lido esse livro aqui, que eu queria até indicar para você também, que eu gostei demais desse daqui. O livro que a Raquel me mostrou foi o Reflita, né? Do Tadeusz Williams. Tadeusz Williams, e ele coloca cada letra da palavra reflect, né, como uma característica de Jesus, e lindo, um livro inteligente. Ele começa já no começo, esses dias na live, até eu li um pedacinho, faz uma comparação de Darwin com Jonathan Edwards, né, dizendo os efeitos da adoração na vida desses dois homens. Então, muito legal, eu recomendaria. Mas tem muitos outros, agora você fala um pouco. Eu vou falar um pouco, mas eu quero comentar de cada um desses que você falou, que eu acho que você falou coisas muito importantes. E aí você me fala. O primeiro que você disse, que é sobre o testemunho da mulher que viveu e experimentou como a gratidão transforma o seu dia a dia, né? A primeira coisa, você quando leu esse livro, e certamente foi impactada, como você disse, por essa leitura, isso causou algum tipo de mudança na sua vida com relação à gratidão? Você passou a praticar o que ela sugeriu de fazer a lista? Ou passou a considerar a gratidão de outra forma? Sim, com certeza. Inclusive, nós fizemos a nossa célula, um livrinho, e todas nós começamos a listar ali. Uma lista de gratidão mesmo. Mas a gente viveu na prática. Que legal. Até porque ontem não. A gente tá no feriado, no pós-feriado do dia 7 de setembro, né? E parece que hoje é segunda-feira. Mas hoje não é segunda-feira, hoje é terça. Então no domingo nosso pastor pregou em Filipenses 4 e ele falando, né, Paulo falando, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes estejam diante de Deus as vossas orações, súplicas com ações de graça, né? E algo que esse texto me fala muito, né? A gente vive tempos de muita ansiedade, né, Raquel? Assim, muita ansiedade. É difícil, é claro que cada um, talvez, no seu nível diferente de luta com a ansiedade, mas é inevitável alguém dizer que não sofre de ansiedade. Mas algo que é muito importante, a palavra revela, é que paz não é o vazio de ansiedade, né? Mas é a presença de Cristo, né? A presença da paz do Senhor. E aí o meu pastor dizia assim, que não é você se esvaziar da ansiedade, mas é você contrapor a ansiedade com oração, com súplica e com ações de graça. E o quanto isso transforma a nossa vida de dentro para fora, né? A prática da gratidão. E interessante que Paulo fala é como se você estivesse orando e já agradecendo. Verdade. Olhando pela fé já, né? Exatamente. Mas é incrível como realmente a oração, ela nos livra da ansiedade. Sim. Porque a gente pode estar com os olhos naquilo que nos causa ansiedade, mas quando você ora, você acaba direcionando seus olhos para Deus, né? Sim. Então, realmente, a paz que excede o entendimento vem e toma conta mesmo. Você não conseguiu resolver, mas foi tudo colocado diante daquele que pode, né? Resolver todas as coisas. Eu me lembro daquela música, Ingratidão, eu canto a ti. Foi nessa época desse livro, Vida Simples, Vida Plena. Esse livro te inspirou quem escreveu a canção, você ou o Marcelo? Essa é minha. Essa é sua? O livro te inspirou a escrever a canção? Ou já... Que legal, que bênção. Aqui é top 1 essa música, a gente até gravou ela, cantamos em família, gravamos. Que legal. Muito bom, mas que bênção, assim, e a gente vem falando disso, né, como livros, leituras, às vezes simples, impactam a nossa vida, como é importante a gente escolher, e ter indicações de bons livros também, né, porque às vezes você não tem boas indicações, então, quanto é importante hoje, num volume de publicações, de livros, você tem indicações. Acho que o nosso relacionamento nos últimos anos foi um pouco sobre isso, né, eu percebi nas lives, você falando que você tem lido bastante
bastante, você cita bastante livros, inclusive esse, o Reflita, que você citou, né? Mas por isso que eu gosto de indicar livros, porque se é algo que me edificou, e pode ser bênção na vida de alguém, né, também. Então é importante a gente indicar. Então, agora o que eu tô lendo, olha só, eu tô lendo isso aqui, ó. Lendo Gálatas com John Stott. Por isso que eu falei que eu tô lendo as duas coisas ao mesmo tempo. E eu tô com esse aqui que eu vou começar a partir dessa semana, lendo o Sermão do Monte com John Stott. Então é aquela coisa da leitura bíblica, né? Mas com um comentário. Eu gosto muito de comentário bíblico, Lívia. Não sei se você lê também, mas aquele Hernandes Dias Lopes, eu tenho a coleção toda dele de comentários positivos. Como eu sou abençoada por esse homem. Ótimo. Não só pelo conteúdo que ele tem, e ele também, quando você vai lendo os comentários dele, ele cita outros milhares de comentaristas, né? Então é alguém que leu muito e aí fez o seu próprio comentário, mas é algo muito rico, né? Sim. E também porque, não só pela riqueza do conteúdo, mas pela grandeza da humildade desse homem. Porque ele é um homem, você vê, é um homem realmente parecido com Jesus, né? Exato. Então a gente quer ser gente assim, né? Então eu gosto de ler comentários. Eu ganhei do meu sogro de aniversário o comentário do Moody. Então eu tento ler, porque vai abrindo horizontes, né? No entendimento da palavra e tal. Então atualmente eu tô nisso aí. Mas eu queria, assim, se eu pudesse, eu ficaria muito tempo. Eu não tenho tanto tempo, assim, mas eu sempre falo que eu já me conformei, que eu não vou ler nessa vida todos os livros que eu gostaria de ler. Né? Mas isso é muito importante. Comentários. Você tem vontade de escrever? Se eu tenho vontade de escrever, eu acho assim, olha. Eu gosto bastante de ler. E quando você lê, é engraçado. Uma coisa que eu sempre falo é que quando eu gosto muito de um livro, parece que às vezes eu tô conversando com alguém e o livro se apossou de mim. Porque eu falo algumas frases e falo, gente, mas essa frase não é minha. Essa frase é do livro. Os livros me inspiram. E às vezes eu escrevo alguma coisa baseado em algo que eu li que mexeu comigo. Então eu tenho vontade, mas a minha vontade de ler ainda é maior do que a de escrever. Agora, eu acho que é uma prática, né? Eu tenho me arriscado a escrever algumas coisas, mas, sabe, eu sou um pouco autocrítica demais ainda pra isso. E acho que você também, inclusive citando aqui a Vanessa, que é a Vanessa que eu citei, que é a autora do Lugar da Espera na Vida Cristã, o livro que a Raquel vai receber, se Deus quiser, em alguns dias. Ela diz que se ela fosse parar para escrever esse livro, ela não teria escrito. Que, na verdade, fluiu de experiências que ela estava tendo na vida, naquele momento com Deus, que ela precisou escrever sobre espera, porque era algo que estava transbordando de algo que Deus estava falando com ela, despretensiosamente. E ela foi colocando no blog dela, até que um dia ficou muito grande e teve que virar um livro. Então, se acontecer assim, quem sabe eu escrevo. Eu acho que vai, viu? Mas então te desafio também. Eu acho que ainda gosto mais de ler. Eu vou ler o seu livro primeiro, tá bom? A gente vê quem faz isso primeiro. Mas que bom, Raquel. Lívia, tem um outro livro que eu li, que ele é uma outra pegada, assim, que é o Francis Chan. Ele, inclusive, esteve numa conferência nossa. Eu ganhei esse livro, é o Louco Amor, tá, gente? Nós estamos falando do Louco Amor de Francis Chan, da Mundo Cristão. Eu ganhei em 2010. Olha só, um pastor querido, o pastor André e a Delaine, lá da comunidade de Santo André, nos trouxeram um dia que eles passaram os dias com a gente aqui em casa. E esse livro foi também um divisor de águas, assim, na nossa vida, para mim e para o Marcelo. Inclusive, a música Primeiro Amor, ela é fruto da leitura deste livro, junto com uma pregação do pastor Paulo Mazzoni, da Batista Central de Belo Horizonte. Enquanto eu estava lendo esse livro, eu estava numa conferência da comunidade. Enquanto esse homem pregava, eu comecei a escrever aquele livro, aquela canção, né? Mas também uma leitura gostosa, é fácil de ler, não é um livro tão rebuscado, assim, né? Sim. Como eu posso dizer, alguns livros você tem que ler 2 vezes uma frase, né? O Reflita, às vezes, é assim, né? Não é? Agora, o Francis Chan é uma leitura bem suave, bem leve, bem gostosa e, assim, muito impactante. É um livro que me impactou bastante.
Ah, que bênção. É engraçado isso, né? Quanto a gente tá falando de livros que inspiram, e você falou de. Eu sempre vejo você falando disso, né? Às vezes tá ouvindo uma mensagem pregada e aquilo te inspira pra escrever. Eu tenho uma paixão por isso, né? Por esse mistério de Deus com as palavras, né? Porque Deus fala através da sua palavra, né? Tão importante isso que você falou dos comentários bíblicos, porque a gente crer que a palavra de Deus é preciosa e que Deus tem falado com o seu povo e capacitado homens e mulheres para garimpar ainda mais tesouros. Os comentários são muito isso. Às vezes você lê um comentário bíblico de um trecho da Bíblia que às vezes é um pouco nebuloso para você, mas você lê ali aquele comentário e aquilo se ilumina, né? Deus usa pessoas através das palavras. Então, o quanto isso é precioso assim no corpo de Cristo, né? Porque palavras de outras pessoas te inspiram para colocar essas palavras cantadas e que abençoam outras vidas, né? Então, é lindo. Quanto isso é precioso. O outro livro que você falou, e aí foi interessante, você citou Celebração da Disciplina, né? E hoje, inclusive, eu estudei o da submissão. Porque a gente tem a conversa virtual, tem uma conversa virtual hoje com um grupo de mulheres sobre essa disciplina espiritual. E realmente é um livro que eu tenho incentivado muito as pessoas a lerem, porque eu acredito que as disciplinas espirituais precisam ser resgatadas na igreja hoje, né? Elas são práticas simples, é o que você disse, se todos nós fôssemos disciplinados assim, seria uma bênção, mas é muito mais simples do que a gente imagina, né? A gente precisa realmente... Porque a proposta do Richard Foster é justamente a gente ter uma abertura na nossa vida, né? A disciplina ser o lugar onde... o caminho que te coloca para essa abertura do Espírito Santo agir na nossa vida no dia a dia, né? Então, quando ele propõe, por exemplo, a disciplina da submissão, né? E coloca ali na prática de você ser liberto de exigir a sua vontade o tempo todo, né? E ceder pelo bem das suas relações. Você fala assim, nossa, mas eu posso praticar isso? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Como essa leitura tem me edificado, Raquel? Muito mesmo. Amém, amém. É incrível. Sim. Ele fala, eu acho que mais pro começo do livro, não sei se eu vou lembrar bem, mas ele fala assim que o caminho para a maturidade cristã é como se você estivesse caminhando por uma cordilheira. Se você cair, você lembra disso? Lembro. Se cair de um lado, aquela coisa assim, não, se é Deus que transforma, então você e vou esperar. Isso. E se cair para um lado e para o outro, é aquela coisa de que você vai fazer, você vai buscar, você vai ler, você vai jejuar, você vai fazer tudo. Também não é. Então é um caminho estreito que você vai ali, não é nem descansar só e nem fazer tudo. É Deus que transforma, é o seu Espírito que transforma, é a glória do Senhor, como Paulo disse, né? 2 Coríntios 3,18, é contemplando a Ele que nós somos transformados. Mas caminho para essa transformação é o caminho das disciplinas espirituais. Então, se a gente puder viver isso, né, Lívia? Como cristão, como igreja do Senhor Jesus, a gente às vezes... o que eu sinto, assim, que nós como igreja, a gente precisa se identificar com Jesus, na verdade, né? E o caminho para isso é realmente disciplinas espirituais. Às vezes essa palavra disciplina espiritual é uma palavra meio... religiosa demais, não sei, as pessoas podem ter um entendimento tão errado, tão equivocado, né, sobre isso. E, na verdade, disciplina espiritual é você praticar a sua vida com Deus. É a vida de oração, é a vida de estudo, é a vida de meditação. Isso com relação às disciplinas pessoais, né, o jejum, o estudo, acho que eram 5, não lembro. Sim. Depois, é a confissão, é a comunhão, é a celebração, é a adoração, o serviço, a submissão, a simplicidade. Tudo isso é disciplina espiritual. Se a gente puder viver isso, a gente vai ser mais parecido com Jesus. E é o que eu acho que falta para nós, igreja do Senhor. A gente é muito cheio de nós. E a gente precisa se encher mais de Jesus. Exato. Até eu estava estudando sobre isso e ele fala sobre o texto de... quando Jesus diz, né? Aquele que perder a sua vida por amor de mim a encontrará. Que é a morte do eu, né? Na verdade, acho que o Dallas Willard vai falar isso, que é alguém que caminha bem perto ali do Richard Foster. E depois ele fala, né? Então, você perder a sua vida é encontrá-la. Agora, se você quiser guardar a sua vida, ou seja, o eu no centro, né? Como você disse agora, muito nós no centro, você perderá. Porque, na verdade, a vida que você encontra quando você perde o eu é a vida de Cristo, né? Então, certamente é algo que a gente precisa... talvez sermos reavivados cada vez mais, porque essa é a simplicidade do evangelho, né? O que você disse, se identificar com Jesus,
o Jonathan Edwards falava, né, que a vida cristã é passivamente ativa. Que não é nem... é a passividade de você receber a graça sem mérito, mas aquilo gerar um movimento de dentro para fora, né? Um desejo. E ele disse uma outra frase que eu gosto sempre de citar, que ele falava assim: alguém me perguntou, se Deus faz tudo, então o que eu faço? Aí ele respondeu: você busca. Que lindo! Gosto muito do Jonathan Edwards também, muito. Muito. É demais. Sabe quem que eu descobri, assim? Eu não descobri recentemente, eu sempre ouvo falar, mas os escritos de Agostinho tem me encantado, porque eu acabei descobrindo John Piper, e um texto, uma vez, eu nem tinha livro nenhum de John Piper, mas eu descobri anos atrás um texto na internet que eles falavam assim, a supremacia de Cristo. Eu acho que ele estava baseado em Colossenses e eu, na verdade, nem me lembro, nunca mais achei esse texto, perdi a papelada, não acho mais. Mas descobri John Piper. E ele é um cara que, se você lê, ele é muito apaixonado por Jesus, Jesus na veia, né? Isso. E aí, esse livro aqui, ele fala de três, ele fala do Calvino, chama O Legado da Alegria Soberana, que é bem antigão esse livro, né? Fala de Agostinho, de Lutero e de Calvino. E ele põe vários textos literais de Agostinho, como esse homem era apaixonado por Jesus. Sim. Então, me inspira demais toda essa coisa de você fazer com que as pessoas amem a Deus. Parece que é o meu desafio, sabe? Assim, o que eu mais quero é mostrar, olha como ele é lindo, olha como ele é glorioso, olha como ele é tudo, é o ser mais glorioso da existência, parece que é o que mais me enche. Então é o que eu quero fazer, sabe? Que as pessoas se encham com essa beleza que há em Jesus, que fiquem impactadas, atraídas, apaixonadas pela beleza que há no Senhor Jesus. E eu consigo ver isso no Agostinho. E é tão bonito você ver, Lívia, Agostinho inspirou John Piper, John Piper inspirou você, sei lá, mas quem está inspirando tanta gente, né? Como na história da igreja, Deus vai usando pessoas, né? Despontando essas pessoas para inspirar outras pessoas. Isso é maravilhoso. Acho que é exatamente isso, assim. E talvez você citando esses nomes, né? Na nossa conversa até sobre essa identidade com Jesus, são pessoas e nós somos chamados para sermos centrados em Cristo, né? Nós gastamos tanto a nossa vida com tantas coisas e nós, na verdade, somos chamadas para gastarmos a nossa vida por Jesus, né? E isso não é viver uma vida separada deste mundo, mas é andando neste mundo, apontando para isso, né? O que você disse, se eu puder ser isso, né? Essa influência, né? De mostrar a referência não sou eu, né? A referência é Cristo. E esses nomes que você citou, e não é uma referência do tipo, né? Até nessa influência, referência, motivação, inspiração, são palavras que a gente usou aqui, não são pessoas perfeitas, são pessoas em processo. E por isso, por causa da graça de Deus sendo derramada sobre essa transformação que eu preciso, eu sei que você precisa, isso aponta para Cristo, né? Isso aponta para a cruz. E esses nomes que você citou, escritos, meu Deus, Agostinho é considerado o pai da igreja, né? Dizem que a reforma protestante poderia ter sido chamada de reforma agostiniana, porque na verdade, né, Agostinho, ele redescobriu Paulo e Lutero, Calvino, redescobriram Agostinho e tudo isso foi caminhando. Então, quanto assim, existe esses pilares na história da igreja que nos inspiram demais, através de livros, através de escritos, o quanto a gente precisa recuperar essa história, né? É muito bom. Leia Confissões. Você vai amar. Então, tô doida pra ler Confissões. Ele cita aqui, né? Eu quero ler, sim, com certeza. Ai, muito bom, Raquel, muito bom. E aí, esses livros que você falou, a gente não comentou muito sobre o Reflita, né? Mas você tem falado quase sempre dele nas suas lives, né? Lido trechos. Esse trecho que você leu do Darwin comparando com Jonathan Edwards foi maravilhoso. Você quer falar um pouquinho sobre isso pra gente deixar gravado aqui também? Olha, outra coisa. Ele cita um poeta dizendo que esse poeta nos traz, ele chama de a lei de Emerson, né? Que fala que as nossas divindades determinam a nossa identidade. E que às vezes a gente não se dá conta, mas a verdade é que todos nós adoramos algo ou alguém. E se a gente adorar o algo ou alguém errado,
nós vamos nos tornar aquilo que a gente não espera ser. E ele dá exemplos da pessoa que adora o dinheiro, da pessoa que adora coisas, da pessoa que adora o próprio filho, da pessoa que adora o seu par romântico. Ele mostra de maneira, assim, superficial os resultados disso, né? E aí mostra a questão de Darwin e de Jonathan Edwards. O que eu acho mais lindo é que num momento da autobiografia de Charles Darwin, ele se refere a si próprio como uma folha seca. E o Jonathan Edwards se refere a si próprio como um jardim. Ele fala que a alma dele era um jardim. Então, ao longo da vida deles, o que cada um viu de si próprio, né? Um se tornou uma folha seca porque adorou a ciência acima de todas as coisas. Ele foi perdendo o prazer pela arte, pela poesia, pela música, de tanto que ele só se dedicou à ciência. E Jonathan Edwards descobriu em Jesus, ele fala que tudo aquilo que é de bom que a gente desfruta são raios do sol, mas o sol é o Senhor Jesus, né? Ele é a fonte de tudo isso que é bom que a gente desfruta. Então, isso para mim foi muito marcante, impactante. Isso tudo é meio no começo do livro. Depois ele vai falar sobre a forma intelectual do Senhor Jesus, a maneira como ele lidava com as emoções, o amor de Jesus, o viver de cabeça virada, né? Como se fosse contra a cultura, que Jesus foi assim, contra a cultura. Então ele vai mostrando todas essas formas que a gente vê em Jesus e que a gente precisa, na verdade, refletir tudo isso, né? É Jesus na veia. É coisa que passa de Jesus. Né? Mas tem muita coisa. Assim, eu tento me policiar, porque eu gosto tanto de livros, eu vou pra praia, eu levo um livro, eu vou viajar, eu levo livros. Eu tento me policiar para não deixar de ler a palavra de Deus, né? De memorizar as escrituras, porque em momentos chaves da minha vida, o Espírito Santo me fez lembrar de textos que eu havia memorizado, e é isso que me transforma. Acho que os livros, eles nos inspiram para nos levar à palavra, né? Para entender melhor princípios da palavra, mas a gente não pode deixar de ler realmente a palavra da verdade, que é o Senhor Jesus escrito aqui para nós. Né? Eu costumo falar isso também, que bons livros me lançam de volta com mais desejo ainda na palavra, né? Certamente é o crivo, né? De todas as leituras que a gente faz, deve ser esse, né? A referência à palavra, e você pode ler muitos livros, mas só existe um livro que você consegue se relacionar com ele. E a Bíblia, né? Porque é o próprio Cristo ali, né? Você sente saudade da Bíblia, você sente fome e sede pela Bíblia, né? Esse cara aqui, esse Tadeusz Williams, ele fala que a Bíblia é o único livro que em qualquer lugar do mundo você pode ler na presença do autor. Excelente. Ele está aqui do nosso lado. Então, é o único livro que você pode perguntar, é isso mesmo? O que o senhor quis dizer? Né? Você está ali podendo consultar aquele que escreveu. Então é bonito isso, né, Lili? Não, E eu tenho vivido essa experiência. Esse ano eu me propus, assim, ler alguns livros difíceis da Bíblia, né? Pegar, de repente, Lamentações, pegar os profetas e ler. E você fala assim, nossa, vou ler, né? E você lê aquelas profecias contra as nações, contra o Egito, contra os reis pagãos. E você fala assim, nossa, isso revela o caráter de Deus, né? Como a Bíblia revela o caráter de Deus zeloso, santo, amoroso na correção. Então, assim, não existe nenhuma parte da Bíblia que a gente possa dizer assim, isso não me serve, isso não me edifica, isso não me ensina, né? Tanto que agora eu não vou me lembrar se era Timóteo ou Pedro que falou que toda palavra é útil, né? Para ensinar, para corrigir, enfim, para nos edificar, para consolar, para exortar. Então, certamente essa é a nossa maior referência, inspiração do livro dos livros, né? Isso mesmo. Que legal. Que bom, Raquel. Mas tem sido muito gostoso a gente trocar essas figurinhas, né, sobre livros. Eu queria inclusive quero comentar, as pessoas sempre acham que eu leio bastante, né? E também, talvez por você comentar vários livros, também acho que você lê bastante o tempo todo. Mas eu sempre digo assim, até para que as pessoas não se desanimem com isso, porque às vezes pensa que quem lê bastante é quem tem dom para isso. Mas eu não leio rápido, por exemplo. Eu demoro meses para terminar um livro.
Muito E tempo. eu vou grifando. Você vai grifando? Vou. Eu grifo, Risco. eu transcrevo, passo pro caderno, escrevo no computador, às vezes passo textos pro celular para não esquecer onde eu estiver, eu quero lembrar aquela parte. Exatamente. Eu também demoro, Lívia, demoro. Então é isso, né? De repente dar uma chance para a leitura de bons livros e experimentar como isso edifica a sua vida. Uma outra coisa que eu sempre falo também, que eu descobri nos últimos anos, foi que compartilhar com outras pessoas a leitura, né? Às vezes ter um grupo de livro, às vezes conversar sobre um livro com alguém, enriquece muito, né? Porque você tem a perspectiva do outro sobre a mesma leitura e aquilo você fala, nossa, não me atentei para isso. E o quanto isso é gostoso também. Você já participou de grupos de livro ou participa, não? Não. Então bora fazer um grupo de livro. Vamos fazer, com certeza. Eu acho que é muito legal, porque se na Bíblia acontece isso, né, assim, o que é destacado para mim, de repente, de forma diferente, se destaca para você. Então, isso vai acontecer com os livros, eu acho que deve ser muito edificante. A hora que você montar indica o livro para eu ler primeiro, me chama para participar, por favor. Vou sim, me comprometo a isso. Raquel, obrigada, viu? A gente vai chegando no final da nossa conversa, falamos sobre livros, falamos sobre vida com Deus. É uma conversa simples, mas eu espero que tenha inspirado você que está nos ouvindo, inspirado a ler mais, mas não só isso, a desejar mesmo. Eu acho que uma oração que a gente pode fazer sobre isso é para que o Senhor nos dê sede e fome dele mesmo, né? Isso que nos move, né? Isso que nos leva. Não é o conhecimento por si só, porque muitas pessoas podem conhecer muitas coisas ou conhecer muito através dos livros, até Deus, né? Mas não se relacionar com ele. Então que a gente tenha sede e fome, né, Raquel? O que você quer dizer para as pessoas também nesse final desse podcast? Olha, eu lembrei aqui, você falando de sede e fome, olha o que Agostinho fala, olha. Demonstrando o deleite supremo de conhecer Deus. Mas, ao lado da oração, dizendo que as pessoas que não sentem fome nem sede de Deus, um dos caminhos para se resolver isso é a oração. Aí ele fala aqui, mas ao lado da oração, a solução para pessoas sem paixão, sem fome, sem sede de Deus, e eu me incluo porque eu quero ter muito mais fome, sede, paixão por Deus, é expor-lhes o próprio Deus como infinitamente mais desejável, mais satisfatório do que toda a criação. Acho que é esse lado assim que eu gosto, né? Ele descreve aqui a palavra de Agostinho: tu és, ó Deus, a alegria deles. A felicidade consiste em regozijar-se em ti, de ti e por amor a ti. Essa é a verdadeira alegria e não a outra. Então, minha oração assim, que Deus possa ir se mostrando, como Jesus disse em João 14, 21, aquele que me obedece, guarda os meus mandamentos, né? Esse é que me ouve também será amado do meu Pai, e eu virei e me manifestarei a ele. Muitas vezes eu falo assim, Jesus, lembra do que o Senhor falou, tal lugar assim, o Senhor ia se manifestar, por favor, se manifeste para mim, abre os meus olhos, me ajuda a conhecer mais da tua glória. Recentemente eu li numa das lives um texto do Piper falando sobre as glórias de Cristo, a glória do seu conhecimento, a glória do seu poder, a glória da sua sabedoria, a glória da sua santidade. Porque às vezes a gente pensa na glória de uma forma tão pequena, mas a glória de Jesus é algo tão infinitamente maravilhoso e grande, né? Então ele tenta ir destacando pontos dessas glórias que há em Jesus, e aí minha oração é assim, me desperta para toda essa beleza que há no Senhor, e conforme a gente vai se despertando, a gente vai se apaixonando tanto, a minha oração é que isso se desperte no coração da igreja, né, das pessoas que estão nos ouvindo aqui, que a gente se desperte para essa beleza que há no Senhor Jesus. A gente vai entender que a beleza de toda a vida é Cristo, e que toda a vida pode ser linda, apesar dos pesares que a gente vai viver, se nós estivermos em Cristo, né? Então, que seu coração se encha, você que está ouvindo a gente, que seu coração se encha de desejo de conhecer essa glória, essa grandeza da glória do nosso Senhor Jesus. Amém, amém. Lembro daquela frase do John Piper que você já citou e é tão famosa, né? Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E certamente a sua satisfação, a minha satisfação, a de você que está ouvindo, está somente em Cristo. Não está em mais nada além dele. E nada a gente pode desfrutar se não for por meio disso, né? Cristo no centro.
Muito obrigada, Raquel. Foi muito gostosa essa conversa. Eu queria pedir para você fazer uma oração para terminar esse episódio, né? Eu sei que isso pode também abençoar muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje. Vamos lá. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, por essa amizade com a Lívia, Senhor, por essa condição, meu Deus, esse privilégio da gente conversar e ainda ter essa conversa disponível para abençoar outras pessoas. Então eu oro por nós e por cada um que ouve esse bate-papo hoje, Senhor, que assim como o Senhor tem despertado o nosso coração, Senhor, a te conhecer, a te buscar, que o Senhor faça isso em cada coração que nos ouve, Senhor, e que nós juntos, nós, Igreja do Senhor Jesus, possamos te conhecer cada dia mais, nos render cada dia mais, sermos transformados segundo a tua imagem cada dia mais, e que o teu nome seja conhecido, visto, honrado, adorado em todo o tempo, Senhor. Cumpre o teu propósito em nós, nos mostra os caminhos, Pai, para que a gente possa realmente estar cada dia mais perto, te conhecendo, te adorando, te servindo, sendo aquilo que o Senhor quer que sejamos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.